novo? Começa tudo de novo. E aí, vamos falar do Meet Talks. Primeira reunião do Meet Talks. E aí? Meet Talks começando. Já não lembro. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai ter a nossa primeira reunião, né, do Meet Talks, onde a gente vai trazer bate-papos que a gente já tinha no nosso dia a dia, né? Com uma conversa um pouquinho mais estruturada aqui para vocês. Acho que o Meet Talks ele vem com essa proposta de ser um encontro de discussão de temas que são relevantes aqui para o nosso dia a dia, quando se trata de projetos de Lean Six Sigma, melhoria contínua e excelência operacional, né? E aí, pessoal, vocês estão preparados aí para a nossa conversa de hoje? Não, mas é isso daí. Acho que a ideia é bem interessante. Essa é uma nova reunião, né? É um bate-papo descontraído para discutir sobre assuntos que a gente vive no dia a dia, né? Gestão de projetos, Lean Six Sigma, como você falou, é bem trocar figurinhas, né? Acho que essa troca de figurinhas sempre é bem-vinda, né? A gente tem experiência, mas a gente nunca é 100% experiente, né? Sempre a gente tem a agregar e a agregar para a gente, né? Agregar para os outros e agregar para a gente. Eu acho que a ideia dessa conversa, desse bate-papo é isso, né? Trocar figurinhas e ajudar a agregar para todas as pessoas aí. Né? Faz tempo que estamos devendo uma conversa deste tipo para nossos caros clientes. Vai ser um início dessa expectativa. Vamos ver se atendemos amplamente essa expectativa de todos. Muito bem. Bom, e o que a gente tinha separado como primeiro tema aqui para a gente tratar hoje era o tema de estilo startup, né? Mas de onde surgiu essa ideia do estilo startup e como que ele se encaixa quando a gente traz isso para dentro do Lean Six Sigma, né? E como a gente trabalha isso dentro de um DMAIC estilo startup. Como que vocês têm trabalhado isso no dia a dia? Ou melhor, de onde surgiu tudo isso, né? Vou procurar um livro interessante sobre esse estilo startup. Tá na mão, tá fácil esse. Que é esse de aí. Então, esse autor, Eric Ries, ele já publicou um outro livro prévio que se chama Lean Startup. E ele fez uma mudança muito grande, interessou a muitas empresas, dentre elas GE, General Electric e a própria Toyota, sobre como fazer pilotos mais rápidos. E se vocês veem isso, tem tudo a ver com a parte de Lean Six Sigma ou Design for Lean Six Sigma. Então, esse foi o início, como incluir em nossos treinamentos aquela ideia de manter uma agilidade do estilo startup. E eu acho que veio também de uma necessidade, né, dos projetos ao longo do tempo, porque eu lembro, no começo, quando eu comecei a fazer os projetos, tinha vários projetos que passavam de ano até. E eu acho que nos últimos anos vem surgindo essa necessidade da agilidade também, não só da velocidade, mas de você demonstrar essa implementação mais rápido, né? Coisa que talvez antigamente não tinha essa necessidade. Isso aí. Eu lembro... Eu só não sei se você não tinha essa necessidade, né? Eu acho que até foi aprendizado para nós que nascemos com Seis Sigmas primeiro, depois o Lean Six Sigma, e às vezes a gente era extremamente metodológico, não que a gente não seja, não deva ser, a gente tem que ser metodológico, mas às vezes, em muitos casos, a gente pegava uma pessoa que tinha uma cabeça muito mais cientista, e o cara era extremamente quadradinho, metodológico, tem que ser passo a passo, tal, tudo mais. E o que a gente percebe é que você precisa ter jogo de cintura também, né? Senão as coisas não acontecem, né? Essa questão da velocidade sempre existiu, né? Só que na nossa época agora, atual, com você pegar celular, um monte de aplicativozinho novo, cada vez mais que você demora um pouquinho para lançar seu produto, fazer coisa, você se perdeu, né? Os outros passaram na frente ali, né? E acho que essa questão do startup, dessa ideia do pensamento do startup, está muito a ver com aqueles softwares, né? Que você precisa criar o que a gente chama do mínimo produto viável, né? E lançar. E ir trabalhando essa melhoria dele ao longo do tempo. Tá? Antigamente, aí acho que está essa questão de antigamente, a gente pensava, não,
Se fazer uma solução, a solução precisa sair certa da primeira vez. O Lean é bem, né? Fazer o certo da primeira vez. A gente traz muito esse pensamento, né? Eu quero fazer certo da primeira vez. Só que se eu for tentar fazer o certo de uma coisa grande da primeira vez, eu vou demorar um ano para executar. Vou ter que planejar muito tempo, né? Organizar bem como vai ser essa implementação. E aí demora muito tempo. Aí que está a mudança da chave, de trazer a ideia da filosofia do startup para dentro do Lean Six Sigma, né? É você conseguir fazer, não necessariamente certo a primeira vez, mas você fazer algo que você consiga colocar, testar e mudar rapidamente e evoluir rapidamente. A evolução rápida é que é mais importante do que eu fazer uma implementação algo grande, totalmente inteira de uma vez só. E Marco, Larissa, você deve lembrar, já passamos por vários projetos em que até Marco mencionou sobre TI, alguns projetos em que o pessoal fica trabalhando longo tempo sem fazer teste da ideia, faz teste da ideia e é um desastre. Então, por que demorou tanto para ver esse desastre, não é? Não é ruim ver que algo saiu ruim, mas se podemos fazer isso mais cedo, mais interessante. Né? Melhor, aí já pivota a ideia e já testa outra coisa, né? Bem mais isso fácil. Aí. Acho que esse ponto que você falou, pivotar, né? É o você conseguir perceber rapidamente, tá? E ter a capacidade, ter até a humildade de falar, não estava legal, vamos mudar. Tá certo? A ideia é... Eu não posso ser pai daquilo, mãe daquilo, e que, putz, tem que ser isso, já que foi essa ideia, tem que... Não, você tem que ser maleável, você tem que mudar, tem que... Putz, se não tá legal, pivota, muda, faz de novo, faz diferente, né? E vai adaptando conforme a necessidade do seu cliente, do seu processo, da necessidade da resposta que você precisa entregar. Porque, no fundo, é isso, a gente quer melhorar o processo. Às vezes, a gente tem aquela... preconcebidamente qualquer ideia, o que fazer e tal, tudo mais. E esse nosso preconcebido, essa ideia inicial, se a gente se agarra a ela com unhas e dentes, a gente com certeza vai errar em algum ponto. Né? A ideia do Lean Startup é você ser mais maleável em relação a isso. Testar e mudar. Né? Uhum. Então, eu ia perguntar justamente isso, como que a gente associa esse estilo startup com o DMAIC? Em que momento a gente associa isso? Então, qual foi a ideia que tivemos aqui no grupo interessante? O estilo startup, na verdade, o estilo startup é muito amplo, tem vários desdobramentos, mas um deles tem a ver com o teste de um piloto. Até o Marco falou MVP, Produto Mínimo Viável ou Minimum Viable Product. Que seria a ideia do estilo startup? Construir, medir, aprender. Então, construir algo... Eu não consigo ficar quieto. Eu vou compartilhar a tela e rabiscar, tá? Enquanto o cara está compartilhar a tela aqui, eu vou rabiscar. Deixa... Perfeito. Qual é a ideia uma das ideias do estilo startup? Começa com o quê? Construir um protótipo, alguma ideia da solução. Podem pensar também como MVS, ou Minimum Viable Solution. Então, constrói logo um esboço dela, mede como foi o resultado e, a partir de aí, aprende com esse resultado. Se você vê, isso se pode ligar muito bem com medir, analisar e melhorar do DMAIC. Uhum. O mesmo medir, analisar e desenhar do DMADB. Então, a nossa dica foi, ao invés de fazer uma etapa de 5 passos, fazer uma de 3. Onde vocês teriam o definir, tanto do DMAIC quanto do DMADB, teria posteriormente um ciclo e não uma sequência de 3 etapas. MAI é um ciclo e MAD no DMADB é um ciclo,
E podendo ter vários ciclos ali também, né? Pode ter vários ciclos de medição, de análise e de melhoria ali também, né? Legal. E com isso, que ganharíamos, Larissa? Com esses vários ciclos? Porque daí a gente já vai aprendendo, tendo esse feedback, já está tendo resultado, já está tendo ganho rápido, né? E melhorando o processo e já podendo implementar novas soluções. Ou seja, pessoal, rapidamente checamos se o processo e a solução funciona, ou mesmo no Design for Lean Six Sigma, se aquele protótipo parece razoável ou não. Uhum, totalmente. E eu acho que essa foi a quebra de paradigma, né? Quando a gente fala sobre o DMAIC Startup, porque como o Marcos comentou, a gente tem um histórico de ser muito metódico, né? Então, quando você olha para o DMAIC, muitas pessoas levavam o DMAIC naquela receitinha detalhada, né? Em que eu só posso ir para o analisar depois que eu medir, eu só posso ir para o melhorar depois que eu fizer toda a análise. E eu acho que isso acabava travando, né, o líder de projeto ou a equipe de projeto que estivesse executando o projeto. Acho que isso que veio também para quebrar o paradigma, né? Perfeito, acho que é isso mesmo, né? Se a gente pensar, putz, a gente fala de DMAIC desde 2000 e pouquinho, 2000 e bolinha, né? DMAIC começou lá em 1987, né? Final da segunda parte da década de 80, né? E lá, nesse começo, os 80, 90, a gente era muito fixo de, putz, etapa, tem que fazer o definir, toll gate, pedágio, tem que aprovar o definir para ir para o medir. Tem que fazer tudo no medir, aprovar o medir para ir para analisar. Depois para ir para o melhorar. E cada etapa com um toguete com uma barreira do tipo, não passa para frente se não fizer o anterior. Sim, né? sim. É extremamente estruturado, tudo mais, tá? A estrutura é boa, é legal, esse caminho, né, o passo a passo, a estrutura, você conseguir trabalhar estruturadamente é bom. Mas só que não pode travar também, né? Travava, né? E você ficava tanto tempo ali, cadê a saída tal? E perdi o time, né? Uhum. Acho que a primeira quebra foi da gente, quem nasceu lá no Seis Sigmas, na década de 80, depois no começo de 2000, 2005, a gente juntou junto com o Lean, né? Para tornar o Lean Six Sigma, a grande transformação que aconteceu nos dois. Até juntando ao Lean, tem pensamentos que o Seis Sigma não tem e vice-versa, vamos juntar os dois, né? E agora a gente está quebrando mais novamente esse paradigma, né, com essa ideia do Lean Startup, que é uma coisa nossa, da Domenech, né, desse pensamento nosso novo aqui, de juntar, putz, vamos evoluir. A gente está evoluindo e tem que evoluir sempre. E quebrar essas barreiras. Eu acho também que, né? Marcos, desculpa cortar, mas eu acho que tem a ver também sobre você não desperdiçar ou jogar fora algo que faça sentido para você, né? Porque eu vejo muitas empresas, às vezes, não, agora a moda é o ágil, agora a moda é o startup, então jogo fora tudo aquilo que eu trabalhava antes e agora eu vou trabalhar só nisso. E a gente consegue ver, não, tem coisas que fazem sentido, continuam fazendo super sentido pra gente, só que tem coisas que dá para você incrementar aqui, né, e trazer algo melhor. Acho que isso é o pensamento, a essência da melhoria contínua é isso, né? Você não vai voltar e começar tudo de novo, você vai incrementar aquilo que você já estava fazendo, né? E até, Larissa, é uma ideia boa para que aquelas empresas mais elefantes, aquelas empresas grandes, mantenham um pouquinho a agilidade das startups, não é? Sim. Ou seja, mesmo para projetos complexos, que acho que foi essa a nossa necessidade, tocando projetos muito complexos, como fazer que eles não se estiquem muito. Aí, então, essa ideia de estilo startup veio a casar muito bem. Perfeito. E essa questão, né, de você consegue fazer, iniciar melhorias mais rapidamente, né, com ciclos, né? E como a Larissa falou ali, são vários ciclos, você não precisa fazer 1, 2, você faz vários, né? Conforme você vai fazendo, vai aprendendo, vai testando de novo, vai melhorando, né? Aqui, dessa forma, você fazia soluções mesmo, mudanças mesmo, só lá no I, né? Só que estava lá na frente. E aí apareciam as resistências, né, o pessoal que não queria cooperar, tal, e tudo mais. Quando você faz ciclos mais curtos, você trabalha melhor isso. Você consegue, essa é uma das outras coisas interessantes que o Startup traz para a gente,
né, Lean Six Sigma Startup, é que você consegue enfrentar mais rapidamente as resistências que possam ocorrer. Com certeza. Ou até vai enfrentando aos poucos, né? Você não chega de uma vez com uma mudança geral, você vai fazendo essas mudanças cadenciadas e aos poucos as pessoas também vão aceitando isso, né? No processo, no ambiente de trabalho. O que foi interessante, até como um caso real, em uma empresa, apesar ainda era difícil aceitar a ideia do estilo startup, do teste rápido, e foi um projeto com certa complexidade, no qual o pessoal analisou e mais análise, e insistíamos ao pessoal de que fizesse um teste, uma ideia do MVP, mas o pessoal queria ter mais certeza sobre quando fazer o teste, aquilo que vocês já viram outras vezes. Aí, no fim, demorou aproximadamente 5 ou 6 meses, o pessoal fez o teste, depois de muita insistência. Adivinham como foi o teste? Uma porcaria, tudo errado. Uma Nada que a porcaria. gente pensou que a gente queria, não Se a gente funcionou. tivesse feito Os 5 caras não meses queriam. antes, a gente já tinha descoberto isso. Mas aí, o interessante é que eles mesmos descobriram um monte de coisas para corrigir. Então, corrigiram relativamente rápido e aí a velocidade deslanchou muito bem, melhorou muito. Mas o interessante é juntar as coisas, né? Agregar. Tá? E trazendo essa filosofia para dentro do Lean Six Sigma, a gente ajuda nisso. Essa velocidade de perceber se o nosso caminho está correto ou não. Né? A gente não vai acertar de cara sempre. Né? Então, putz, é legal. Traz o ideia de startup. Faz o teste. Põe para ver. Deixe que o seu cliente, ou quem vai usar, deixe que o usuário daquela solução te dê o feedback. Se tá bom, se não tá bom, se aquilo é legal, não é legal. E isso. E vai trabalhando, vai melhorando. E rápido, né? Fazer vários ciclos, mas ciclos rápidos, com base em informação do resultado ali, né? E acelerar. A gente acelera assim, tá? Não existe mágica. Acelerar não vai ser, vou fazer um agile, ou que seja, qualquer outra que vai ser mais rápido por mágica. Não, não é. É mais rápido quando a gente tem informação, quando a gente consegue gerar informação e ir trabalhando em mudanças rápidas. Perfeito. Eu acho que o que casa muito também é quando a gente fala sobre ágil, a gente tem essa tendência a ligar muito com a velocidade, né? E dentro do ágil a gente já fala muito disso, né? A ágil não é só a questão da velocidade, você tem que entregar algo, mas também tem que ter qualidade, né? E eu acho que o DMAIC ele casa bem por conta disso. Você está medindo e está analisando que muitas vezes, olhando alguns projetos ágeis, puramente ágeis, né? Às vezes a gente sente um pouquinho dessa falta que o Lean Six Sigma ele tem para contribuir também, né? Não sei se vocês tentem isso também, né? Porque como a gente está trabalhando com dados e fatos, a gente insiste muito nisso, a gente tem essa estrutura mais organizada dentro do Lean Six Sigma, tá mais fácil para a pessoa que vai fazer trazer essa qualidade e trazer essa visão com base em dados e fatos, né? Larissa, um ponto interessante, que na verdade, ao inserir essa ideia de estilo startup, não se perde a parte analítica boa que possa ter o Six Sigma ou Lean. Somente se agiliza o processo. Pela junção delas. Eu acho que essa é uma dificuldade ou uma dúvida, né? Pelo menos já aconteceu comigo. Quando a gente chega na empresa, agora a gente vai fazer o Lean Six Sigma estilo startup. E aí, não, mas espera aí, a gente não vai ter todos os passinhos igual a gente tinha antes, né? Fica essa dúvida. Agora a gente não vai usar o Minitab, a gente não vai analisar, né? Então, acho que isso é legal comentar também, né? Que não vai perder, só vai melhorar, que aquilo que você está vendo nos dados, você já vai incrementando também na prática, né? Na verdade, não é a profundidade quem está mudando, é sim a estruturação sequencial que a gente faz na gestão do projeto. Né? A profundidade analítica, a profundidade dos passos do DMAIC, que está toda essa metodologia forte por trás, a gente mantém toda essa força, essa energia da metodologia em si. Né? E está mudando a parte de execução. Não mudando, né? Está agregando na parte de execução
essa questão da velocidade, do teste rápido, do tomar decisão baseado em dados e modificar e correr atrás, né? É juntar. A junção é o caminho bom aí, né? Boa. Eu não sei como é que é para vocês, mas eu vejo que o Lean Six Sigma estilo startup, ele deixou o projeto ou as equipes um pouco mais livres para essa criação. Eu tenho essa percepção, porque tem algumas empresas que abraçam de uma maneira mais forte isso e já vão testando todas, outras que às vezes não vão tão rápido assim nesse formato, mas que ao mesmo tempo tem a liberdade, no momento delas, elas podem fazer essa melhoria, né? Não sei se vocês sentem isso também. Eu sinto que dá mais liberdade, não fica todo mundo dentro da mesma caixinha. Eu já percebi isso junto a algumas pessoas da empresa que está fazendo implementação, treinou pessoas novas, mas vira e mexe tem gente que já fez Greenbelt, já fez treinamento fora, há tempos atrás, né? E aí, quando a gente fala e coloca isso, tem esse choque. Mas espera lá, como assim, tal, tudo mais. Mas depois que a pessoa começa a ver como que ficou a estrutura e qualquer ideia, fala, não, pô, faz sentido. Faz sentido pensar assim, né? Para começar essas soluções básicas, simples, tal, é mais rápido. Coisas mais complexas, assuntos mais complexos, opa, segura, vamos analisar um pouco melhor ali, né? Então, tem esse choque, né? Com pessoas que já foram treinadas há mais tempo, né? Você tem enxerga essas diferenças ali. Mas depois o pessoal percebe o que a gente está ganhando fazendo dessa forma, né? Oh, Marco, interessante isso também, que essa liberdade que menciona Larissa, meio que se encaixa, liga um pouquinho também com o aumento da inovação. O pessoal consegue viajar um pouco mais. Essa liberdade dá um certo potencial maior para inovar na solução. Fica interessante. Com certeza, porque como a gente não vai ser a solução, a gente sabe que não é a solução final, você pode testar, você pode fazer coisa que... sem medo, né? Vai sem medo, exato, porque a gente ainda vai refinar para chegar na solução final, né? E esse vai sem medo, putz, deixa a gente mais aberto a ser mais criativo, mas vamos testar. Testa, coloca lá, vê o que vai acontecer. Tem uma das perguntas que eu levantei, tinha algo assim, que a cultura startup voltada para inovação e tomar decisões rápidas facilita ou dificulta a adoção do DMAIC? É meio que uma, tipo, não sei se a gente já foi respondendo um pouco disso. Acho que sim. Sim, mas eu acho que junta, né? Um pouco como você falou, nada é 100%, tem que ser 100% de um lado, 100% do outro ali, né? Eu não tenho que ter uma empresa totalmente inovação, uma empresa totalmente melhoria de processo, a gente tem que juntar os dois ali, tá? O Lean Startup, o Lean Six Sigma Startup, já acho que ajuda com isso, tá? Porque você consegue juntar um pouco dos dois mundos, né? Análise, mas ter essa liberdade de testar, de verificar o que acontece, tudo mais, né? Então, você traz metodologia para algo de inovação, né? Você pensa, vou colocar na inovação, pô, legal, você vai trazer um pouco mais metodológico da inovação. Apesar que tem metodologias ligadas com inovação também, né? Eu acho que quando a gente fala no sentido de cultura, né, dentro da empresa, você tende a abraçar mais gente, né, quando trabalha com essas visões, né, no Lean Six Sigma estilo startup. Talvez antes, quando era no Lean Six Sigma, é mais aquela galera que gosta mais da análise, geralmente eram eles que abraçavam mais. Hoje está um pouco mais aberto, a gente está trabalhando em projetos de diversas áreas, né? E eu acho que essa abertura tende a trazer essa visão das pessoas também para, poxa, é uma metodologia que eu posso trabalhar aqui no meu setor também, né? Sabe por que colocando dessa forma, me veio uma coisa na cabeça que acho que aconteceu bastante também, é que eu andei fazer treinamento por empresa que tem muito engenheiro e tal, mas também começamos a treinar pessoal mais da área administrativa, pessoal de RH, pessoal de finanças tal, tudo mais. E essa cabeça de quando a gente coloca, não, pera lá, tem estatística, tem metodologia, tal, mas tem desse jogo de cintura, desses sigmas, opa, fica mais, vou até falar assim, mais palatável para as pessoas que não têm uma afinidade grande com análise, com estatística, com números, né? Até para você passar a metodologia, ensinar eles a absorverem isso, fica até melhor, fica mais palatável, fica mais aplicável, eles conseguem enxergar, conseguem trabalhar e tudo mais. Não que a gente não vai falar de estatística, vai falar de análise, a gente vai falar e faz isso também, né?
mas fica mais claro, eles abraçam mais fácil, né? Fica mais fácil abraçar a metodologia, abraçar o demais. Eu percebo isso no dia a dia. E aquela dica, não, que talvez ainda hoje se mantém por separado, de conseguir juntar excelência operacional e inovação, não é? Em uma coisa só. Em uma empresa anterior que trabalhamos, o pessoal tinha algo assim. Lean era um setor, Six Sigma era outro, confiabilidade era outro. E aí tem uma perda de carga muito grande, porque tem que ter o gestor de um pedaço, o gestor de outro pedaço, dificuldade em conversar entre eles. Então, se for possível, eu acho uma dica muito interessante. Talvez você não precisa trabalhar todos no mesmo método, na mesma metodologia, mas eu acho que tá ali em comunhão, né? Tá na mesma sinergia, na mesma comunidade. Acho que é bem isso que você falou, Larissa. Tá na mesma, é uma comunidade só. É a comunidade de que vai fazer o bem da empresa, né? Tá todo mundo pensando no positivo, né? E aquilo é jogo de cintura na metodologia, no método mais adequado para cada um deles ali, né? E trazer, Nemark, mais startup, fica bem legal. Porque aí você tem um jogo de cintura para ir para um lado e para o outro ali e tal, e conseguir ser mais abrangente e juntar tudo aí. Perfeito. Fechou? E aí? Acho que fechou. Gostei. Pessoal, comentem, tá certo? Fala que foi legal o vídeo. Compartilhe. Curta, compartilhe. E pode mandar até ideias de assuntos, tá? Se vocês quiserem. Aqui, olha, queria escutar vocês falarem sobre tal coisa, né? Esse é o nosso primeiro, né? Nosso debut, né? Mas a ideia é de fazer vários outros, tá certo? Então, se vocês tiverem algum assunto, quiserem fazer, compartilhar, dúvidas, tal, manda pra gente, entra nas redes sociais. Aqui tá aparecendo aqui na tela, tá vindo aqui na tela, aqui as nossas redes sociais. Aqui na tela, na tela, tá bom? Manda pra gente, a gente vai continuar. E a ideia é fazer bate-papo, tá? E falando aberto sobre vários assuntos aí, ligado com excelência, melhorias e gestão de projetos, de processo e tudo mais, tá ok?